Escuta uma coisa, nem todo mundo que caminha com você merece continuar caminhando. E talvez você esteja assistindo esse vídeo porque lá no fundo você já sentiu isso. Sabe aquela sensação estranha de conversar com certas pessoas e sentir que algo dentro de você está sendo drenado? Tipo quando você conta algo que é muito importante pra você e que de certa forma te gera algum certo tipo de entusiasmo. E aquela pessoa simplesmente não demonstra nenhum tipo de felicidade ou que muitas das vezes nem se importa para aquilo que você tá falando. No começo você ignora. Pensa que é coisa da sua cabeça, enfim. Mas não é. Tem gente que não acrescenta em nada na sua vida. E o problema maior não é esse. O problema é que quando essas pessoas elas não acrescentam, elas tiram. Tira sua felicidade, tira sua motivação, tira sua clareza. Sabe aquela pessoa que nunca te pergunta se você tá bem ou só te procura quando precisa ou quando algo vai beneficiar ela? Então, mas essas coisas você só percebe quando se afasta. A verdade é que a maioria das pessoas não sofrem porque estão sozinhas, sofrem porque estão mal acompanhadas. E às vezes a gente se mantém perto dessas pessoas por hábito, por medo, por culpa, por tudo, menos porque a gente gostaria realmente de estar. Você começa a se diminuir para poder caber no mundo dessa pessoa. E a partir daí começa a ficar quieto para não gerar conflito, a aceitar migalhas emocionais para não perder alguém que no fundo você sabe que já não te entrega mais nada. E isso serve para qualquer relacionamento que você tenha, seja amoroso, amizade ou até familiar. Eu, por exemplo, vou contar uma experiência minha. Eu tinha um amigo há mais de 10 anos. A gente cresceu junto, então era aquela amizade de irmão mesmo, sabe? Só que com o tempo ele começou a tomar um novo caminho na vida dele que já não se enquadrava mais com a minha vida. Ele começou a se envolver com um monte de coisa errada, mas pelo fato da gente ter uma amizade há mais de 10 anos, eu acreditava, eu tinha esperança de que ele iria acordar pra vida. E eu vivia dando conselho pra ele. Só que eu comecei a perceber que todas as vezes que eu dava conselho pra ele seguia o caminho oposto daquilo que eu falava. Até que ele começou a namorar e a namorada dele acabou engravidando. E aí ele passou a falar comigo muito mais. A gente começou a trocar muito mais ideia porque eu já era pai, então já tinha essa experiência. E aí, de certa forma, eu acabei sendo útil pra ele porque ele tinha muitas dúvidas. E a gente conversava, dava conselho pra ele. Só que quando ele descobriu que ia ser pai, ele estava desempregado. Então ele estava num momento bem ruim da vida dele. E eu, como um bom amigo, sempre dei conselhos, sempre ajudei no máximo que eu pude. Só que mesmo dando conselhos pra ele, ele decidiu seguir o lado oposto de tudo que eu tinha falado pra ele, tudo que eu tinha aconselhado ele. E começou a ter atitudes deploráveis com a mãe da filha dele. E foi aí que eu vi que ele não tinha mais nada a agregar na minha vida. Porque foi como eu disse ali em cima. Ele estava me drenando, então não existiu uma troca. Eu não confiava de falar dos meus problemas pra ele. E o motivo de eu não confiar é porque ele era um adolescente no corpo de adulto. Então no que ele poderia agregar na minha vida? Nada. E aí depois desse dia, eu decidi me afastar. E aí parece que eu tirei um peso das minhas costas. Parece não, eu tirei. Porque pelo fato dele ser praticamente um irmão pra mim, eu me sentia meio que na obrigação de fazer ele criar juízo. Só que eu comecei a perceber que ele é mais velho do que eu. Alguns meses, a gente tem a mesma idade, só que ele é mais velho do que eu. E eu notei que eu tinha muito mais consciência do que ele. E eu pensava diferente dele. Ou seja, eu cresci e ele ficou preso na adolescência. E aí eu parei pra pensar, não é minha obrigação fazer ele criar juízo. Porque se ele tem a mesma idade que eu, era pra ele ter a mesma capacidade cognitiva de conseguir pensar, de ser consciente. Até que chegou o dia que eu decidi tirar ele dos meus seguidores e deixei de seguir e apaguei o contato dele. Como ele mora em outra cidade, então não existe a possibilidade da gente se trombar. E o que eu quero te mostrar contando essa minha experiência, que se afastar não é um ato de ódio. Eu não odeio ele. Ele só não se encaixava mais na minha vida, as ideias já não batiam, não era mais a mesma coisa. Não, a gente pensava de forma diferente. E você se afastar de algo que não agrega em nada na sua vida é um ato de sobrevivência emocional. Você não precisa brigar, não precisa explicar e nem convencer ninguém do porquê você tomou essa decisão. Às vezes, o afastamento silencioso é o mais poderoso que tem. Sem contar também que é libertador. No começo, pode até doer, porque dói romper expectativas. Dói aceitar que nem todo mundo vai crescer junto com você. Dói admitir que algumas conexões só existiam porque você se anulava. Só que o que ninguém te fala é que depois disso vem a paz também. Você começa a se ouvir de novo e percebe algo assustador e libertador ao mesmo tempo. O problema nunca foi você. O afastamento revela verdades que a proximidade escondia. Revela quem só aparecia quando precisava, quem competia em silêncio. E eu vou te falar, tem gente que até gosta de você, mas não quer que você brilhe mais do que ela. E quando você se afasta dessas pessoas, a sua vida ela não fica vazia, ela fica leve. Por incrível que pareça,
Esse espaço que fica não é vazio ou solidão, é espaço para crescimento, para gerar novas ideias, novas conexões, para uma versão sua que não vive mais se justificando para ninguém. Você evolui quando entende que nem todo mundo merece acesso livre à sua privacidade, à sua intimidade e até mesmo à sua energia. E quanto mais você evolui, menos explicações você sente de dar. Porque quem te entende, entende até quando você fica em silêncio. E quem não entendia antes, nunca entenderia. O poder de se afastar está nisso. Você para de implorar reciprocidade e passa a viver alinhado com aquilo que você se tornou. Porque nem todo mundo que ficou no passado merece ir pro futuro com você. E tá tudo certo. Se afastar não é perder pessoas, é se encontrar. E quando você se encontra, só fica quem realmente soma.